Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós falaremos aí acerca de mais um personagem aí, né, que traz com ele características narcisistas. Lembrando que quando eu digo, quando eu trago esses personagens, eu não estou afirmando que eles eram narcisistas. Eu estou dizendo exatamente isso, que eles carregavam, que eles traziam com eles exatamente isso, características narcisistas, né? Nós já vimos aí Jezabel e Acabe. E agora nós vamos ver aí sobre Judas Iscariotes, né? Autointeresse e traição por ganho pessoal. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Está lá em Mateus 26, 14 e 16. O que pode ser interpretado como uma busca egoísta por ganho material. O ato demonstra priorização de interesses próprios, acima da lealdade ao grupo e a Jesus, indicando uma possível falta de empatia típica de personalidades narcisistas. Aqui a gente vê, né, que ele era materialista, né, ganancioso, né. O que é interessante na vida de Judas, que a gente pode estar observando, lendo apesar de ser uma breve história, mas a gente consegue entender algumas questões, alguns pensamentos dele, mas o que é interessante é que a gente entende que Judas ele não via um reino espiritual de Cristo, ele via um reino material, ele via um reino terreno, né? Então ele não tinha essa visão espiritual. Então, quando se falava de reino para ele, eu acredito, né, que se fosse hoje, assim, se eu estivesse vendo Judas hoje, né, talvez os olhos dele brilhassem pensando na questão material do reino, né? Talvez fizesse som de caixa registradora, né? Porque ele era muito materialista. Então, a ponto de não trair apenas Jesus, de não vender apenas Jesus, mas de trair seu próprio povo, porque pensa bem, ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazer muitos e muitos milagres, ele entendeu que Jesus era de fato o Cristo, que Jesus era o Messias, aquele que viria, né, para poder estar libertando o povo. Aí você consegue entender a superficialidade de Judas, porque se ele entendia, se ele era discípulo, né, e ele entendia isso, ele seguia Jesus, e ele tinha essa falha de caráter, e obviamente que os outros também não eram perfeitos, tinham suas falhas também, né? Mas ele foi aquele que vendeu Cristo. Então, vamos nos ater nessa característica principal. Então, se ele reconhecia que Jesus era o Messias, né, que Cristo era o Messias, vindo do céu, que tinha vindo para poder estar libertando o povo de Deus, então ele entendia o quê? Vamos dizendo assim por cima, o que ele poderia entender, né? A gente olhando por fora, assim, falando superficialmente por cima da história. Dá para entender que ele traiu o próprio povo, que o dinheiro valeu mais do que o próprio povo dele. Ele vendeu o próprio povo, ele não vendeu só Cristo, porque, obviamente, que, né, Cristo que foi aí, né, o mais, eu não vou dizer assim o mais prejudicado, não é isso, mas Cristo se deu, né? Então isso aí só foi algo que tinha que acontecer, mas a Bíblia fala que ele mesmo se entregou. Então se ele não quisesse entregar, ele fala isso também. Ele só foi morto, crucificado porque ele se entregou. Então Judas foi apenas um personagem em toda essa história. Mas quando eu falo isso, de fato eu falo querendo que você entenda que superficialmente falando, pelo reino que Judas conhecia, entendia, via, né, que era material, que era superficial, que era terreno, aparentemente, diante de todo o comportamento dele, então ele estava prejudicando o povo dele. Era como se ele estivesse matando o Messias, matando aquele que veio para salvar o povo. Se a visão dele era terrena, então o Messias não ia mais salvar o povo, porque ele estava matando o povo. Não era esse o caso, porque era uma visão muito além, né? Os planos de Deus eram muito além do que isso. Era necessário que Cristo morresse, né? Era uma visão espiritual. Então ultrapassava a visão de Judas. E ultrapassa até a nossa visão, nossa realidade. A gente não consegue entender espiritualmente falando, é só por fé mesmo. Mas o sacrifício de Cristo é algo assim surreal, que não existe amor, né, que sobressaia isso. Mas em resumo, a gente consegue entender aqui que ele traiu a Jesus, ele vendeu a Jesus, mas ele vendeu todo o povo também. Porque se o povo dependia do Messias para ser liberto, e ele vende Jesus, ele sabia que Jesus ia ser morto. Ele sabia que era isso que eles estavam atrás, né? Foi entregue no Sinédrio, tudo, ele sabia de tudo isso, toda essa questão. Então, ele sabia que ali
como ele tinha conhecimento do reino terreno, o Messias ia morrer, então aquele povo ia ficar, ia continuar sem salvação, ia continuar, na verdade, sem libertação, porque para eles era libertação era uma coisa, salvação era outra. Aí foi que muitos não entenderam, né? A libertação, aquele povo era escravo, aquele povo que era humilhado, aquele povo que era rejeitado, muitas vezes, então era disso que eles queriam ser libertos, e eles não entendiam que eles tinham que ser salvos, né? Então, a Judas, ele não nega, ele não vende só Jesus, mas ele vende literalmente o próprio povo dele, né? O próprio povo judeu, né? Tal era a ganância dele, né? A ponto de fazer qualquer coisa. Então, isso é uma característica muito narcisista, muito egoísta, pensar só nele, né? E por algo momentâneo ainda por cima. Bom, sentimento de superioridade ou descontentamento com a liderança de Jesus. Alguns estudiosos, vou repetir, alguns estudiosos, tá? Isso aqui não é um fato, não estou afirmando em nada, tá? Então, alguns estudiosos sugerem que Judas pode ter discordado da maneira como Jesus conduzia seu ministério, possivelmente acreditando que sabia melhor ou que merecia um papel mais proeminente. Tal atitude reflete uma característica comum em pessoas narcisistas, que frequentemente desvalorizam a autoridade de outros para se colocarem em posição superior. Isso fica um pouco óbvio mais à frente, né? Manipulação. Judas aparentemente manteve sua traição em segredo enquanto convivia com Jesus e os outros discípulos, o que pode ser interpretado como comportamento manipulador, uma característica marcante do narcisismo. Ele aparentava ser um seguidor leal enquanto tramava contra Jesus. Tramava, roubava, né? Tudo junto e misturado, né? Então ele era falso, uma característica presente aí no narcisista, né? Manipulação, falsidade. Vamos lá, foco em interesses financeiros. Em João 12, 4, 6, Judas critica Maria por ungir Jesus. É nessa parte aqui que eu falei para vocês. Por ungir Jesus com perfume caro, argumentando que o dinheiro deveria ser usado para ajudar os pobres. O texto sugere, no entanto, que ele não estava realmente preocupado com os pobres, mas roubava da bolsa do grupo. Esse comportamento reflete desonestidade e uma busca egoísta de poder e autocontrole. Então, aqui é a arrogância dele achar que ele sabia demais também, né? Ainda tem essa, quer dizer, por que não faz isso? Junta com o egoísmo dele, por não perceber que ela estava ali adorando a Jesus, né, por não entender isso. A gente vê claramente como a visão de reino de Judas era terreno, né, diante até desse texto aqui. Então, dessa passagem na Bíblia. Então, quando ele acha ruim, né, acha um absurdo isso, assim, de certa forma ele se acha mais esperto, né? E também existe a questão, né, do não entendimento espiritual, que é aquela cegueira espiritual que o narcisista tem demais, que ele acha que ele sempre está certo. Então, ele não se entende como alguém que tem que se arrepender diante de Cristo. Quando ele diz isso, ele é falso, muitas vezes, né? Tem uma característica de egoísmo aqui, uma arrogância de achar que sabe demais também, né? Bom, vamos lá. Arrependimento centrado no sofrimento pessoal. Após a traição, Judas se arrependeu e tirou a própria vida. Mateus 27, 3, 5. Alguns interpretam isso como uma reação não apenas à culpa, mas à vergonha de ser visto como um traidor, como aquele que vendeu a Cristo, né? O foco no sofrimento pessoal, em vez de uma busca por redenção ou reparação, pode ser entendido como autocentrado. Mais uma vez, olhando para ele, né, vendo só o lado dele. Então, a passagem de Mateus 27, 3, 5 fala sobre Judas Iscariotes se arrependendo após ter traído Jesus. A versão Almeida, né, a tradução Almeida, né, por exemplo, usa a palavra arrependeu, que pode gerar uma confusão, de certa forma, com o conceito de arrependimento verdadeiro e o que alguns chamam de remorso. Tá? Então, vamos fazer aqui uma análise do texto. Vamos lá. Em Mateus 27, 3 e 5, é descrito que Judas, ao ver que Jesus foi condenado, sentiu remorso e retornou as 30 moedas de prata que recebeu pela traição. Ele, então, se enforca. Aí a gente vê aqui, ó, a palavra original em grego para arrependeu, usada aqui, é metamelomai, que geralmente se traduz como lamentar ou sentir remorso. Isso sugere que Judas expressou um pesar mais associado a um lamento pelo que tinha feito, ao invés de um arrependimento genuíno que leva à mudança de comportamento ou busca de perdão. A gente tem que se atentar que algumas palavras na Bíblia, em alguns momentos têm um significado, em outros momentos têm outro significado.
Tá? Então, tem que ver todo o contexto, tem que ver a palavra no original, tem que ver como que eles vão ali conjugar o verbo no original. Então, muitas coisas podem dizer outras coisas e a gente confunde um pouco. Então, na verdade, Judas não se arrependeu, ele lamentou, ele sentiu remorso. Aí, então, nós vamos ver o que seria arrependimento versus remorso, né? Vamos lá. Arrependimento ou metanoia, ó, a palavra é metanoia. Agora, a palavra que foi usada para Judas é metamelomai, tá? Sendo que arrependimento é metanoia. Implica uma mudança de coração e mente, levando a um verdadeiro reconhecimento do erro e a um desejo de mudança. Envolve uma reflexão mais profunda sobre as consequências de suas ações e um genuíno reconhecimento do erro. O arrependimento muitas vezes leva a ações construtivas, como tentar reparar o dano causado ou buscar o perdão da pessoa ferida. Aí você já entra aqui, agora a gente já vai falar sobre o remorso. Remorso denota um sentimento de dor ou culpa. Ou seja, aqui, em resumo do arrependimento, né, voltando aqui, o arrependimento que a gente entende é igual você vê a diferença de Judas para Pedro. Quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, você vê a dor que Pedro carrega naquelas palavras. Sim, Jesus, tu sabes que te amo. Quando Jesus pergunta para ele 3 vezes, né, não é na verdade que Jesus está atacando na cara dele, está insistindo para ele, tem certeza que você me ama? Né? Tem certeza, Pedro? Não, Jesus está ali fazendo uma referência, na verdade, pelo fato de que Pedro negou a Cristo 3 vezes, então Jesus enfatiza que o amor dele também, ele afirma em 3 vezes. Existe aí outras conjecturas em relação a isso, e na verdade até que eu me pego mais, né, porque é uma questão de tradução, então é uma explicação um pouco mais clara, mais ampla, que quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama ele, então Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Só que daí Jesus vai perguntar no grego, usando a palavra ágape, né, que é no original, né, ágape, falando de amor. Então, tu me amas, só que esse amor, Jesus usa a palavra ágape, que é o amor incondicional, o amor que se doa, né? Ou seja, Jesus estava perguntando para ele assim, tu me amas a ponto de morrer por mim, de dar a sua própria vida por mim, né? Aí Pedro responde para Jesus, né? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Só que essa resposta de amor que Pedro devolve para Jesus, ele diz, tu sabes que eu filéus, né? O amor que ele usa aí já não ele não responde ágape, ele responde filéus, que é o amor de fraternidade, que é o amor de irmão para irmão, o amor de amigo, vamos dizer assim, né? E então já aí Jesus pergunta para ele mais uma vez, a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ágape, no caso, né? Tá perguntando para ele, você não me ama? Você me ama a ponto de dar a vida por mim? Aí Pedro responde para ele mais uma vez, tu sabes que eu te amo, filéus, ou seja, tu sabes que eu te amo como amigo, como irmão, né? Amor fraterno. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez para Pedro, só que daí agora Jesus vai usar a mesma palavra que Pedro, tu me amas, só que daí já vai mudar esse me amas, esse amor que Jesus vai colocar, não é mais ágape. Jesus vai usar o mesmo termo que Pedro. Então Jesus vai falar o mesmo tipo de amor que Pedro. Vai falar, Pedro, tu me amas, filéus, no caso, né? Aí Pedro se entristece, porque ele viu que o amor necessário era o ágape. Mas ele ama filéus. Então ele fala, tu sabes que eu te amo, filéus, Senhor. Ou seja, Pedro ali ele assume que ele não está pronto para dar a vida por Cristo, que ele não ama tanto Cristo quanto ele achou que ele amava, que ele ainda não está pronto como ele achou que ele estava. Porque se nós formos observar, muitos momentos Pedro se exaltou, ele falava, não vou deixar que te matem, né? Só se fizer isso, se fizer aquilo, não. Se for mesmo o Senhor, então me manda aí ter convosco. Então Pedro, assim, eu sou fã de Pedro, né? Mas dá para entender em algumas vezes que Pedro se achava um pouquinho. Então ele se achava um pouco crente demais. Então ele achava que ele sempre podia ir com Cristo e com Jesus, andar por cima das águas, participar, porque se Jesus estava lá, então ele podia. Ou que ele ia impedir que alguém matasse Jesus, ou coisas do tipo, né? Um monte de outras coisas. Então ele era muito impulsivo. Ele tinha um amor verdadeiro por Cristo, mas quando a gente vê essa passagem, essa palavra, a gente consegue entender que é um amor ainda que, humildemente falando, ainda não estava pronto. Entretanto, quando ele admite que o amor dele é filéus, né, quando ele entende, ele se coloca no lugar dele, ele tem essa humildade, ele tem esse reconhecimento, esse arrependimento por não amar Cristo como deveria amar, aí Jesus pega e fala para ele, então apacenta minhas ovelhas.
Então, é necessário, só abrir um parênteses aqui, é necessário que eu tenha um amor por Cristo a ponto de me dar para Ele, de me doar para Ele, de dar minha própria vida para Ele. Pedro não falou sobre esse amor, mas ele admitiu o amor que ele tinha e ele entendeu que ele ainda não era o suficiente, que quem estava no controle era Cristo. Aí a gente já consegue ver a grande diferença entre Pedro e Judas. Pedro se arrependeu. Pedro entendeu, se arrependeu, se colocou no lugar dele, agora Judas não. Judas sentiu pena dele mesmo. Na verdade, é isso que o remorso causa. O remorso causa uma tristeza, uma reflexão, por você mesmo e não pela pessoa que você feriu, que você machucou. Então, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter ido lá. Ai, por que eu fui vender Jesus? Por que eu fiz isso? Então, era por ele mesmo, o arrependimento por ele, por amor a ele, e não um arrependimento verdadeiro, né, por amor. Olha a minha atitude, olha o que fez com Cristo. Jesus vai ser crucificado, vai ser morto por minha culpa. Não teve assim um arrependimento, a palavra é tão clara, um arrependimento de mudança. Essa é a diferença, na verdade, do arrependimento para o remorso. O remorso faz você se entristecer, mas você não muda. Agora, o arrependimento não. O arrependimento, ele implica numa mudança de coração e de mente. Né? Como nós acabamos de ler aqui. Arrependimento, ou metanoia, do grego, implica uma mudança de coração e mente, levando a um verdadeiro reconhecimento do erro e um desejo de mudança. Envolve uma reflexão mais profunda sobre as consequências de suas ações e um genuíno reconhecimento do erro. O arrependimento muitas vezes leva a ações construtivas, como tentar reparar o dano causado ou buscar o perdão da pessoa ferida. Agora vamos para o remorso, né? Que eu já falei aqui, que o remorso, eu já li por cima, mas eu vou complementar aqui o remorso, que ele diz que a pessoa está focada nas próprias emoções, né? Olha lá, o remorso é geralmente um sentimento que se concentra mais em como a ação de ferir alguém afeta você, em vez de considerar a dor ou o impacto que causou outra pessoa. É uma forma de autoavaliação do que você fez e muitas vezes está ligado a sentimentos de culpa, tristeza ou vergonha sobre a própria ação. Portanto, a interpretação comum é que Judas sentiu remorso, reconhecendo a gravidade de sua traição, mas não experimentou um arrependimento que o levasse a buscar perdão de uma maneira transformadora. Em vez disso, sua resposta foi a desistência e o suicídio. Esse tema é frequentemente debatido em contextos teológicos e muitos estudiosos argumentam que a diferença entre arrependimento e remorso é crucial para entender a natureza do pecado e da redenção, que é o que a gente acabou de falar, né? O remorso, ele faz você pensar só em você. O arrependimento faz você pensar em todas as pessoas e principalmente a Cristo. Eu magoei o meu Deus. Eu magoei o meu Senhor. Que era isso, de fato, que a gente esperava, né? Que a gente percebe em Pedro e que se era esperado em Judas e não foi. Né? Não foi feito isso. Aí você pode até pensar assim, não, mas Judas, ele estava ali para isso mesmo. Sim, né? Se você for ver, Jesus fala, um de vós é o diabo. Então, Judas, ele teve um papel crucial ali de estar negando, de estar vendendo a Jesus. Só que dependia dele ele ter um remorso ou ele ter um arrependimento. Então, mesmo que fosse um propósito, alguém tinha que vender e alguém tinha que trair. Pedro foi escolhido para trair e Judas foi escolhido para vender. Ele tendo vendido, a partir daquilo, né, a seguir aquilo ali, ele podia ter se arrependido, assim como Pedro se arrependeu. Mas não, ele escolheu ter dó dele mesmo e tirar a própria vida. O que aí nos remete mais uma atitude narcisista, infelizmente, que é até numa hora complicada dessa pessoa pensar nela mesma. Então, é um egocentrismo. Acima de tudo, sou eu quem estou, sou eu que valho, é o dinheiro para mim, é tudo. É a minha visão que vale, né? O meu conhecimento que vale, e até no momento de coisas erradas que eu fizer, eu não admito, e caso isso seja aprovado, eu tenho dó de mim, não me compadeço, não tenho misericórdia daquele a quem eu feri de fato. Então, se a gente analisar bem, né, abrir nossa visão espiritual, a gente vai entender que Judas tinha bastante características narcísicas, sim.